Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui à mesa com os nossos companheiros para a edição de mais um programa, O Chamado do Servo. Companheiros, A paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor. pastor Evaldo, pastor Alonso. Muito bem. Mora tão longe que já estou perdendo seu nome, Alonso. Pastor Miguel, muito bem, sejam bem-vindos. Amém. E Gênesis 24, 58 diz assim: E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Glória a Deus. Glória a Jesus. O nosso programa, ele mostra que a salvação é um projeto de Deus. E nesse projeto de Deus, Deus é que escolhe o homem, e não o homem que escolhe a Deus. Como diz a palavra: Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, nessa escolha, Deus elege o homem e tem um momento da vida que ele vai tomar conhecimento desta eleição. Então, Deus elege o homem desde a fundação do mundo. No seu projeto eterno, o homem é eleito. E em alguns textos da palavra, como Jeremias, por exemplo, ele diz, desde o ventre. Então, na idade ainda inconsciente, o homem já está eleito. E tem um momento que ele toma conhecimento que Deus o escolheu. Então Deus vem e faz o chamado. E aí ele está em idade variada. Como já estudamos aqui, Samuel, por exemplo, era uma criança quando Deus o chamou. Ele teve consciência do chamado ainda criança. Agora, Rebeca já era uma jovem. E Deus mandou na figura de Eliezer. Eliezer faz a tipologia do Espírito Santo, que servia ao seu senhor Abraão. E Eliezer vai buscar uma noiva para o filho de Abraão, que se chamava Isaque, figura de Jesus. E quando Eliezer ele vai escolher uma jovem. Assim também o Espírito Santo veio escolher aquela que será a noiva do Senhor Jesus. E você que foi chamado, você tem esse privilégio maravilhoso de ter sido escolhido por Deus, Glória a Deus. para ser a igreja do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Porém, o chamado, ele vem acompanhado do livre-arbítrio, ou seja, o homem não é obrigado a servir a Deus. Ele toma conhecimento que é escolhido e ele vai dizer: irei ou não irei. A família de Rebeca insistiu para que ela ficasse. Mas Rebeca disse: não vou ficar. Eu irei com esse varão porque eu quero me casar com este jovem chamado Isaque. Há uma curiosidade aqui. Ela não viu a carinha de Isaque, ela só recebeu a descrição de quem ele era. Assim também, nós não vimos a fisionomia do Senhor Jesus. Mas Eliezer, o Espírito Santo, tem nos revelado como ele é pela palavra. E pela descrição nós também dizemos a mesma coisa. Iremos servir ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, meu querido, minha querida, servir ao Senhor é receber um chamado de Deus que não é feito por homens, mas é feito pelo Espírito Santo.
É o Espírito Santo que Deus mandou para realizar a sua obra. Ele usa o homem, mas quem fala ao coração do homem é o Espírito Santo. Portanto, estamos aqui à mesa hoje para estudar um pouquinho esse contexto maravilhoso do chamado de Rebeca, o seu contexto histórico, profético e doutrinário, para que possamos fortalecer a nossa vida espiritual no conhecimento da palavra. Portanto, vamos dar sequência aqui com os companheiros à mesa para que a nossa fé possa ser enriquecida. Falar da história de Rebeca é algo extraordinário, né? Porque a história de Rebeca, ela é repleta de pontos extremamente importantes dentro do contexto bíblico, né, profético. É algo extraordinário. Rebeca viveu no período patriarcal, aproximadamente 2000 a 1700 anos antes de Cristo. Ela era natural de Padã-Arã, né, região da Alta Mesopotâmia, pertencente a uma família semita, né, ligada ao clã de Naor, que era irmão de Abraão. Esse período ali em que eles viveram era marcado por uma sociedade nômade e seminômade, onde vivia e girava em torno de rebanhos, né, alianças tribais e pactos familiares. O casamento era um instrumento político e social fundamental. E as uniões dentro deste mesmo clã, elas eram altamente valorizadas para preservar a identidade étnica e religiosa do grupo ali pertencente. O nome Rebeca, olha só que interessante, o nome Rebeca significa aquela que prende com beleza, né? E a sua principal interação ali, ela se dá com o servo Eliezer, que foi enviado por Abraão para buscar uma esposa para Isaque. E as escrituras, elas retratam Rebeca como uma mulher de forte personalidade, capaz de tomar decisões corajosas, por exemplo, né, como aceitar imediatamente partir com Eliezer para uma terra desconhecida. A pergunta, né, que fizeram a ela ali, irás tu com este varão? E ela de pronto respondeu, eu irei, louvado seja o nome do Senhor. E houve uma longa espera dela pela maternidade. Mas ela deu à luz a gêmeos, que foram Esaú e Jacó. E Rebeca teve um papel decisivo, porque ela favoreceu abertamente a Jacó e traçou um plano para que Jacó obtivesse a bênção paterna da primogenitura no lugar de Esaú. Viveu em Canaã, em Berseba e nas regiões onde Isaque apacentava os seus rebanhos, testemunhando as renovações da aliança de Deus com a família de Abraão. E ela morre antes de ver Isaque retornar de Padã-Arã. Há um aspecto doutrinário muito interessante e muito rico na vida de Rebeca, porque o processo de salvação, ato e processo, Deus elege o homem na sua soberania, mas às vezes o homem ele não entende que já foi eleito. E Rebeca, ela estava no lugar certo, ela estava trabalhando no poço, levando água, ali ela alimentava os animais e trabalhava constantemente. Uma serva que sempre que era chamada ela obedecia. No momento em que Eliezer é chamado pelo senhor dele para procurar aquela que seria a noiva do seu filho, tinha que ser da herança. Então, o momento em que ele chega, ele faz um pacto com Deus, Eliezer, que a noiva tivesse algumas características. E quando ele chega e vê Rebeca trabalhando no poço, ela vem alegre, perguntando se os animais dele precisam de água, vem ali de uma maneira que ela quer servir, independente, antes de questionar. Ali a eleição de Rebeca já estava definida, porque
quando é apresentado a ela um projeto de um casamento, ela, sem conhecer o noivo, ela imediatamente se rende àquele servo que estava chegando e oferecendo para ela ser levada para o encontro com o noivo. Há alguns aspectos aqui. O chamado que foi feito para ela, ela obedeceu imediatamente e falou: eu irei. Da mesma maneira, uma igreja que, sem saber, foi formada porque estava eleita pelo Senhor, mas no momento que recebeu o chamado também desejou conhecer o Salvador. E ao obedecer e aceitar, ela já faz parte de um projeto de vida eterna, onde o casamento eterno aconteceria. E é um mistério a revelação que temos sobre a igreja, porque toda a Bíblia fala da igreja. E no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 32, está escrito assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O que Rebeca recebeu foi tudo aquilo que veio do Pai através do seu servo. Então, tipificando, Deus dá o recurso para a igreja ser vencedora, porque ele sabe, conhece que tem uma igreja representando a noiva que deseja estar no casamento, deseja conhecer o noivo. Ela imediatamente, quando ela é chamada, ela usa não mais os recursos dela, mas usa aquilo que recebeu do Pai para o casamento com o seu filho. Então a igreja, através de Rebeca, é revelada na palavra e nós vemos uma ação de cumprimento do projeto de salvação de Deus. Isso é porque a figura perfeita que Deus usa para a igreja é a moça, né? A jovem, não é isso? A Imaculada. Jovem, a noiva. E Rebeca, ela foi escolhida. E é interessante porque quando você fala de escolha, é tão difícil escolher, né? Quando você tem muitas opções, eu vou escolher quem? Então, nesse aspecto, pastor Miguel, tem um detalhe importante. A escolha é um ato da soberania de Deus. Então, ele não escolhe... Deus salva quem nós não salvaríamos, né? E por isso que muita gente se confunde. Às vezes você pergunta assim, olha, por que Deus salvou o ladrão da cruz? Né? Muita gente não salvaria. Então, a beleza do projeto de Deus é essa. Ele é Senhor da vida. Amém. E ele escolhe quem ele quer. Glória a Deus. Então, qual a característica, talvez, aqui, que mais se destaca em Rebeca? É o que os companheiros aqui acabaram de dizer, né, pastor Evaldo, você agora. Ela sabia o que queria. Né? Eu irei, ponto. Isso aqui é um ponto fundamental. Muitas pessoas ouvem a voz de Deus e não decidem nada. Olha, Deus falar e não falar é a mesma coisa. Né? Mas uma característica da igreja de Jesus é Deus fala e a pessoa tem temor. Né? Então, ele respeita, ele reverencia. Né? Então, isso aqui é uma característica fundamental encontrada em Rebeca e encontrada na igreja do Senhor. E um aspecto muito interessante é que Eliezer, nessa escolha, diante desse comissionamento, né, de Abraão, ele faz uma oração antes de chegar no poço e diz assim: Senhor, aquela que o Senhor designou para o teu servo Isaque vai ser aquela que vai oferecer água para mim e para os camelos. E isso foi que ele identificou. Ó, essa aqui foi eleita para ser a esposa de Isaque. Mas, então, em determinado momento, como já foi comentado, vem a pergunta, o chamado: você vai com esse varão? Você vai seguir o Espírito Santo? E nesse momento tem a resposta ao chamado, e é muito interessante sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a resposta pessoal a um chamado de Deus.
E Abraão, ele ensinou Eliezer sobre isso. Abraão disse assim, olha, se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre desse juramento. Deus respeita a resposta pessoal diante do chamado. Porém, o casamento, o compromisso eterno, e uma coisa muito interessante na Bíblia, é que Deus sempre usou coisas simples para ensinar valores eternais. E o casamento, ele tem esse ensino, como os companheiros já disseram. Rebeca rapidamente diz, irei, e ela começa a seguir Eliezer. Começa, então, uma jornada de fé. Uma jornada em que Eliezer ia guiando ela pelo caminho, ia definindo onde passar, onde parar. A igreja também, ela definiu seguir o Espírito Santo. A jornada, quem guia é o Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que pode revelar o caminho para a vida eterna. E então, perto do momento do encontro com o noivo, ela viu de longe o noivo e quem é aquele varão? E então Eliezer disse, este é meu senhor Isaque. É o Espírito Santo quem vai apresentar o Rei da Glória e vai apresentar a igreja que ele separou, a igreja que foi fiel na jornada. E para encerrar esse comentário, tem um momento muito interessante, que é quando ela engravida e tem os filhos, Esaú e Jacó. E ela ora ao Senhor, porque tinha uma guerra dentro do ventre e tudo. E o Senhor fala com ela, e o Senhor diz assim, o maior servirá ao menor. Essa resposta e as revelações do Senhor são muito importantes para nós nessa jornada de fé. É uma jornada de comunhão, é uma jornada em que o Senhor se revela, uma jornada onde a profecia é viva, em que o Senhor tem para nós vitórias e bênçãos do projeto dele. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Então, nós compreendemos aqui claramente que não só Rebeca atendeu o chamado, seguiu Eliezer, encontrou-se com Isaque e realizou-se o casamento, né? Então, aqui está uma figura espiritual da trajetória da igreja. É isto que representa esse aspecto profético de Rebeca. Está vendo como a Bíblia é simples de entender? Porque quando você aplica a doutrina, entende o sentido profético, a palavra fica fácil de ser compreendida. Amém. Mas o ponto central aqui é o chamado, né? Então, se Deus te chamar, como diz a palavra, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E é muito fácil de distinguir o que é voz de Deus, o que não é voz de Deus. O que é voz de homem, todo mundo sabe, né? Agora, a voz de Deus é inconfundível. Então, ele fala, o homem entende e faz a escolha de andar no caminho ou não. Mas Rebeca decidiu andar, foi próspera, porque Deus abençoou a sua família. Glória a Jesus. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida também. Prosperar o seu caminho, para que você seja parte da igreja do Senhor e possa também ter um futuro abençoado, não só nessa vida, como também na idade vindoura, que é o nosso grande objetivo, a vida eterna com Deus. Amém. Né? Glória a Deus. Com isso, terminamos mais um episódio deste programa, O Chamado do Servo. E te convidamos a continuar com a nossa programação na nossa TV, nas diversas plataformas da Igreja Cristã Maranata, especialmente através do YouTube. Despedimos, então, dos companheiros aqui à mesa com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor.